boa noite. Está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você, que assiste a programação da TV Com e está em São Vicente ou Praia Grande, também nos assiste pelo canal 18, no sistema analógico, né? Canal 11 o digital, canal 18 o analógico. E nunca esqueço de você que também nos assiste ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E mandem suas perguntas e seus comentários. Vocês sabem que são vocês que fazem o nosso programa cada vez melhor. Pode mandar, começa a ligar aí para a nossa produção, a Thaís, o Reale, a Gi, que estão ali. Uma boa noite a vocês. E nessa noite, claro, tem que falar o número do telefone, né, Durval? 2138-4677. 2138-4677. Comecem a telefonar aqui, que agora sim vou apresentar os nossos convidados nesta noite de terça-feira, dia 3 de dezembro, já em dezembro. O ano já está acabando, já o Natal, 3 de dezembro de 2013, primeiro programa aí que eu estou fazendo nesse mês. Durval Cap Filho, faz tempo eu já estava com saudade, porque terça-feira você está aqui toda terça-feira e você de repente sumiu, te fiz alguma coisa, ou essa sua cor né, está bronzeado? Durval Cap Filho, boa noite, um grande prazer tê-lo de volta. Boa noite, Manuel, mais uma vez, dessa vez fui eu, Manuel, outra vez foi você. Porque vocês ficam falando que eu vou pra lá, vou pra cá, mas você também, viu, Durval? Você Estados Unidos e tal, e não sei o quê. Agora, bom, eu falei, fiquei com inveja dele, eu fui para Cancún. Estou escuro mesmo, que Cancún realmente... Lá o sol é quente e forte. Era outono, hein? Era outono. Agora, você imagine lá, 40 graus, dá para dezembro. Mas é fabuloso, viu, Manuel? Olha, quem puder ir, telespectadores, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês todos, de novo. E realmente, para a gente nos confabularmos dentro dessa uma hora, a nossa... toda e qualquer colocação que aconteça dentro da nossa cidade. Apesar de eu ter afastado 7 dias, senti muito, porque teve muita coisa socialmente e realmente eu não pude estar presente em todos esses atos que estiveram essa semana, dos quais eu fui convidado. Como sempre recebo convite de tudo quanto é lado, eu não pude estar presente e realmente, mas fico assim agradecido por todos aqueles que lembraram de mim, e fico satisfeito por a gente estar aqui de novo, em vida, e com vocês de novo. E o prazer também de hoje ter trazido aqui o meu amigo José Pacilo, que é uma pessoa que eu quero muito bem a ele, é um comendador da minha ordem, é um homem que eu realmente estimo e tenho uma grande... assim, a admiração pela pessoa dele como advogado. Obrigado, Durval. É isso aí. Então, aqui ao nosso lado, né, nessa bancada tão democrática, temos também a grande honra, o prazer de ter aqui o nosso amigo, o advogado doutor José Pacilo. Manuel, a satisfação é toda minha. Eu quero agradecer o convite, as palavras generosas do Durval Cap, meu amigo, Manuel também meu amigo, o homem que desencava a história. E eu acho que através da história nós conseguimos perceber e direcionar o futuro. É uma satisfação estar aqui na TV Com Debate, uma televisão importante, um canal de comunicação, de contato com toda a comunidade santista, né? Isso é importante, a divulgação de informações, o debate, principalmente da cidade, porque a gente vê as grandes televisões, elas trazem assuntos que dificilmente nos tocam. E eu lembro logo no começo, né, a televisão local, as pessoas de uma certa maneira estavam um pouco preocupadas, mas hoje ela realmente criou raízes. Eu vejo aqui o TV Com Debate, assim, uma vida bastante atribulada nas oportunidades, zapeando. Parece que você é fisgado, né, pelo programa. Vocês estão de parabéns, isso é muito importante para a evolução da nossa sociedade, que é a discussão dos problemas que nós temos. Conversando, nós vamos resolver todos os nossos problemas, vamos equacionar esses problemas que nos afligem, trânsito, saúde, educação, ambiente, tem muita coisa para conversar. Muito obrigado, pastor. Parabéns pelo programa. E lembrando que nós, aconteceu o IPAT, né, fez uma pesquisa e nós ficamos em segundo lugar, né, na preferência dos telespectadores. Olha, parabéns, eu acredito, então... porque
eu acho que essa televisão comunitária, assim, extremamente democrática, né? Sem nenhum carimbo, e a comunidade, ela percebe isto, né? Daquela direcionada, vocacionada para o lucro, e que se mantém determinados assuntos, ela se mantém ou alheia, ou com uma posição que é contrária, que não é da grande maioria. Então, eu acho que a grande evolução das TVs vai ser através da TV comunitária. Porque aquelas maiores, mastodônticas, não vão conseguir, né, essa capilarização que a TV local faz e que vocês fazem tão bem. Muito obrigado, Pacilo. E hoje eu quero tocar num tema, geralmente eu não falo muito sobre, nós não falamos muito sobre questão de violência aqui, né, Durval, você sabe, o Pacilo também, mas ontem eu fui muito abordado, e também a rede social falou muito sobre a questão do que aconteceu aí com o médico, né, que foi assassinado ali no hospital Ana Costa, e muita gente fala sobre a questão da maioridade penal. Né? Muita gente me perguntou, muita gente estava comentando isso nas redes sociais, e eu pergunto, Durval, até para você, para nós começarmos esse programa, o que você acha da questão da maioridade penal? Como é que você vê a questão da violência e da segurança hoje aqui na nossa cidade? Eu diria que realmente me senti surpreso, porque sábado eu cheguei de madrugada e já tinha acontecido. É próximo do local onde eu normalmente passo, todos os dias. O Ana Costa tem um movimento violentíssimo, aquela rua. Existe muito, até por sinal, muito guardador de carro ali, que são meramente, muitas vezes, uns vagabundo que não tem o que fazer e vão lá para tirar dinheiro de um coitado que está com gente lá em cima, com necessidades. E realmente a gente sente, por mais uma vez, um crime absurdo desse, sem lógica, sem uma banalidade, que eu diria assim, não tem uma explicação. Eu, quando lido com este aspecto, eu diria, poxa, a mãe do menino chegou a dizer que sentia muito por tudo que o filho fez e tudo mais. Mas ele mesmo, ele próprio não sentiu absolutamente nada. Chegou a dizer que era ele ou ele. Ele fala que antes ele do que eu. Antes ele do que eu. Então, esse termo aí, antes ele do que eu, realmente, é uma coisa que já está sendo assim, tipo um provérbio entre os bandidos, né? Parece que é uma coisa que é antes ele do que eu, ou eu tomo droga e fiquei desvairado. Então é uma rotina isso aí, bárbara que está acontecendo. E a sociedade tem agora por obrigação tomar uma iniciativa. Eu acho que ontem a doutora Leonor, da Associação dos Médicos, tomou uma iniciativa, levou à Câmara e está tomando uma iniciativa, mas só que eu acho que não é só os médicos que têm que tomar a iniciativa. Eu acho que tem que ser uma globalização total, porque a coisa vem de um aparato, e logicamente o Pacilo vai nos explicar, porque eu não entendo como pode a justiça manter esta situação da maioridade. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, Pacilo, é 13 anos. Ou menos. Ou menos, dependendo do estado, né? Dependendo do estado. E por que aqui no Brasil esta situação? Quem colocou esta situação, Pacilo? Olha, há uma grande responsabilidade por essa situação pelos políticos que são absolutamente omissos, né? Que não conseguem, de uma certa maneira, ter elementos para que a sociedade puna. Eu tenho uma visão a respeito de que você não precisaria nem da lei de ficar estabelecendo critérios para os menores. Eu acho que o crime tem que ser punido de acordo com a sua perversidade e com o entendimento que aquele que praticou o ato delituoso tem. Então hoje, qualquer pessoa, né, jovem, 10, 12, 15 anos, sabe que não pode matar, sabe que não pode roubar, e ele tem que saber que ele pode ser penalizado. Até porque
eles têm sido instrumentalizados pelos maiores de idade, né? Então se criou um mecanismo de colocar a mão do gato, de colocar o menor, de estimular. E eu vejo também que no conjunto disto tudo a sociedade deve repensar o aspecto de que vocês observaram. Eu fiquei chocado com a postura perante a promotora, perante o juiz e a banalização, como você bem colocou, Durval, da vida, né? Ou seja, hoje nós não temos valores. Eu lembro que na minha época de primário, grupo escolar Cidade de Santos, você fazia fila, um colocava uma atrás do outro, cantava nacional e na bandeira. Você tinha aula de educação moral e cívica. Hoje você não tem mais nada. Tinha uma aula de religião. Aula de religião, aula de música aula de trabalhos artesanais, né? Hoje nós temos aí os políticos que têm um discurso, que esse discurso não se materializa na prática, né? Eu acho que a palavra se materializa na prática através desta prática para que ela efetivamente sirva às manifestações. O político fala uma coisa na eleição e na representação ele faz outra. Eu sou totalmente a favor do RICAL. E eu acho que o político, seja no campo executivo ou de representação, ele deve ter um projeto, um programa junto com o seu partido. Não fez aquilo, volta para a sociedade sem representação, sem nenhum tipo de status, né? De legislador, nem nada. Eu vejo que isso é muito ruim para nós, esta falta de sequência das coisas. E dou um exemplo clássico aqui. Muda o prefeito, muda a cor do ônibus, agora vai mudar a cor do táxi. Isso é um equívoco, tamanho de um bonde da cidade. E aí tem uma responsabilidade muito grande da Câmara. Olha, a cidade tem um símbolo, a cidade tem cores, e é isso que vai ser usado. Seja quem for. Essa descontinuidade do processo atrapalha, custa caro e ainda mais no conjunto da sociedade. Hoje nós sabemos o preço de tudo e não sabemos o valor de nada. Está faltando para a sociedade valores, mínimos que sejam, e que são aprendidos em casa, na escola, e isto está sendo repassado, porque as pessoas, as famílias desleixaram um pouco, a própria comunicação, a lascividade que tem hoje em relação, na nossa época, Durval, não vamos nos entregar aqui, mas nós íamos à sessão da meia-noite, já era um negócio, né, incrível. Quando surgiu o Cinema 1, sessão da meia-noite, você tinha que pedir autorização para ir. Hoje as pessoas saem de casa às 11 horas, os pais não perguntam, não acontece nada, não querem saber e deixam meio solto. Isso gera um problema. Esse é um problema, claro, essa violência triste, doída. Imagina a família do médico que tinha ido lá numa disposição pessoal de atender um outro menor, num final de semana, né, demonstrando uma vocação, como eu sei que vocês têm, né, principalmente o pessoal da saúde, um sacerdócio. E aconteceu essa infelicidade. Agora, se nós partirmos para criar uma lei que vá resolver o problema, não existe, porque a lei, por mais que se faça a lei, que é uma regra de comportamento, o ser humano é imprevisível. Então ele tem que saber que as atitudes que ele cometer em excesso, ele vai responder. E com penas duras, né? O Manuel falou dos Estados Unidos. Realmente teve uma condenação de uma... Eu não posso nem dizer criança, porque quando você mata alguém, você deixa de ser criança, né? Se você matou pelo instinto, etc., será que é criança mesmo? Sim. O entendimento é outro. Na Inglaterra também, um menor foi condenado à prisão perpétua porque matou o colega. Não, foi 7, 8 anos de idade que tinha. 7, 8 anos. Quer dizer, esses são exemplos pedagógicos para o conjunto da sociedade, e a sociedade, né, tem que ter esses parâmetros de punição, porque as pessoas vão pensar sobre o risco que estão correndo. Se nós deixarmos, isso vai continuar. E uma outra observação que vocês devem ter visto também, olha, eles queriam um carro para trocar por uma moto, ou seja, o consumo desenfreado, né? Então, quando a gente fala de valor, você não tem nada interno. Você vale pela gravata, pelo relógio, pela cor do olho, pelo cabelo, se você pintou ou não. Está faltando muito disso na nossa sociedade. E, inclusive,
não quero fazer nenhuma crítica, mas as próprias filosofias religiosas hoje, né, até elas estão embarcando nesse consumo e que poderiam, de uma certa maneira, contribuir, ajudar por uma reflexão. Não é filosófica, não é científica, mas é espiritual. Nem isso está acontecendo, porque recentemente nós vimos uma decisão de um adepto de uma religião, né, que tinha sido, ele entrou com ação de assédio moral em razão do pastor. Porque a igreja precisava pagar o aluguel e etc. Olha aqui, agora se você, quem não der aqui o dinheiro, vai para o inferno. E o cara, né, tomado aí por uma situação emocional, acabou dando dinheiro, etc. Tal. Quer dizer, nessas filosofias, ou nessas seitas, ou nessas religiões, né, o nome não importa aí, nessas que tratam do aspecto espiritual, eu acho que isso devia estar um pouquinho mais claro também. A sociedade está absolutamente sem valor algum, sem referencial. Então eu acho, e olha só, antes ele do que eu. Isso é horrível, né? Não valeu nada, você colocou com muita propriedade. Pouco importa a morte, o que importa sou eu, né? Um egoísmo, uma egolatria, uma coisa muito ruim. E eu acho que um dos papéis muito importantes, e aí eu louvo mais uma vez a televisão regional, porque ela fala com as pessoas da região, que conhece as pessoas que estão falando, que poderão essas pessoas estarem aqui junto, e elas participam através do telefone, etc. Isso é importante, eu acho que no futuro a comunicação vai ser essa, né? Nós não vamos ter mais educação formal, nós vamos ter educação à distância, o conhecimento vai estar muito disseminado e vai ser através da comunicação eletrônica. E para isso nós temos que estar preparados, porque nós vamos ter que ter conteúdo. Por exemplo, aqui nós temos conteúdo, vamos discutir um assunto sério, isso está ajudando milhares de pessoas. Então, este papel é fundamental e tem que ter muito mais. Todos nós temos a responsabilidade nesse processo aqui de transformar a sociedade brasileira, né? Há uma comoção e etc., mas nós temos que refletir. Até onde eu participo disso? Até onde eu posso contribuir? Não importa que seja uma gotinha de água para apagar esse incêndio. São medidas como esse seu comentário, viu, Cap? A própria associação, materializando a palavra se realiza através dessa materialização, né? Senão fica só no termo, fica vago, fica no ar. Então, eu acho que isso é importante, eu quero até parabenizar, viu, Manuel, porque este assunto deve ser discutido sim, deve ser discutido em casa, entre os familiares, entre os amigos, entre os profissionais, e pensar, será que é suficiente o que a Associação dos Médicos fez? Não, isso é um conjunto, você colocou bem. Todos nós temos que participar desse processo de transformação da sociedade, porque senão daqui a pouco nós vamos ver uma barbárie. Já estamos muito próximo dela. Inclusive, eu até já comentei aqui, semana retrasada, se eu me engano, tinha um trombadão, porque o cara já era grande, assaltando ali perto do Canal 5, a população se rebelou e bateram nele, eu não sei nem se morreu, que depois eu não vi, mas a polícia veio para socorrê-lo, porque senão a população ia acabar, não sei se matou, mas quase... Mas isso na verdade... Porque a população chega uma hora que cansa, né, Isso, na verdade, é o que acontecia. Na épocas de meu pai, um indivíduo furtava uma carteira, ele apanhava que não sei o quê, da população. Hoje, o grande problema é que você muitas vezes pega o indivíduo, o bandido, vai bater no indivíduo e tem outros do lado que falam, não, coitado, que pena, que judiação. O sem vergonha vai lá e faz de novo. Ele vai pior. De novo, pior. E na sua cara era aquela cara de santidade, como se ele fosse bonzinho e não tinha culpa no cartório. Se quando ele faz alguma coisa errada, é que eu tomei uma droga ali e tal, como quem diz, para escapar do problema. Da situação. E aí você pensa o quê? Você fica com pena do indivíduo? Que pena.
Pena Que não, pena é essa? Porque quando ele vai fazer alguma coisa conosco ou com a família, ou com a nossa família, não tem, ele não tem pena. É igual esse indivíduo aqui. Olha lá, antes ele do que eu. Eu posso lhe perguntar uma coisa, parceiro? Não, Claro. eu Não, te claro. interrompendo. Não, imagina. Eu acho assim, por exemplo, a televisão. Uma novela como essa que está sendo... Perfeito. Esta novela, realmente ela é um descalabro, que eu acho, em termos de família. Eu acho que isso aí é uma indulgência, que não poderia estar acontecendo no nosso país. E ninguém faz nada. Cap, você foi perfeito. Quer dizer, olha só, realmente ela esfacela, é um buquê de espertezas, de mau caratismo. A televisão não foi feita para isso. Não. A televisão, como diz o Jardim Macalé, ela é a ser eletrônica. Lógico. Ela cativa. Você vai numa festa, você vai num restaurante, ou numa casa, ela realmente é um negócio, é uma sereia. Ela te cativa, é uma sereia eletrônica. A televisão tem muita responsabilidade. Eu acho que o que essa TV mastodôntica aí está fazendo, isso é uma violência e talvez tenha interesse de deixar uma balbúrdia, né, para ter um controle do jeito que se queira, né? Porque eles estão, de uma certa maneira, aguardados. O Hélio Gaspari fala, né, do andar de cima e andar de baixo. O andar de cima estando bem, o andar de baixo que se lixe. Então, é uma violência. Não quero falar o nome do escritor, etc., tal, mas denota que existe aí um traço de personalidade doentio. Né? Essa exposição que está na tua casa, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de estabelecimento de idade para assistir aquilo, né? De compreensão. Isso é muito ruim. E os exemplos todos muito ruins. Joga a criança na caçamba, engana o marido, engana a mulher, engana não sei quem, tem filho com todo mundo, né? Então eu acho que a base, o núcleo da sociedade, né? O início, a célula é a família, essa criação desses laços hoje que, você já viu, as famílias hoje estão se transformando, estão sendo transformadas ou transferidas para as amizades. Né? Você perdeu aquele elo de consanguinidade, aquelas coisas todas. Isso é muito ruim. Eu acho que é em função desses exemplos pedagógicos absolutamente negativos. Não tem nada de instrutivo nessa novela. Nada. Nada. E outra, até também não vou ficar comentando qual é o programa, nem o nome da emissora, mas a mesma emissora da novela. Outro dia eu estava em casa, que eu estava tomando banho, eu vindo para cá, eu vi um programa voltado para adolescente que eu fiquei aterrorizado. É pior do que a novela. É pior do que novela. Vocês, olha, se vocês deixam seus netos, seus filhos assistirem essa novelinha para adolescente, acho que é 6 horas da tarde, alguma coisa assim, não deixem mais. Porque eu fiquei, Durval, assim, embasbacado com as coisas que acontecem. Tem trama, tem sacanagem, tem coisas... Claro, não aparece ninguém nu, mas tem coisas explícitas, certo? Que é de gravidez e disso, daquilo. Sabe, não existia esse tipo de coisa na nossa adolescência. Entendeu? Eu falo que tinha... Agora o Durval deve saber desse programa que eu não lembro, um que passava na Record, na Bandeirantes. Lembro. À noite, de madrugada. Isso, lembro. Esse do adolescente é pior do que esse que eu tô falando, que eu não lembro. Uma coisa Brasil. O Pacilo assistia. O Pacilo assistia. Lembro. Não, qual o nome? Não, agora sem... Eu não quero fazer... Ó, o Fernando Guedes, ó, que está conosco. Fernando, ó, como? Canal Brasil, viu? Alguém assistia. Até falar que muito obrigado, Fernando, pela sua companhia aqui, participação aqui no nosso estúdio. Olha, que aquilo lá era um cinema brasileiro, bem aquela... Verdade. Desculpa falar, aquela porno chanchada. Porno chanchada, como mas essa hoje não é nada. Hoje, se você vê esse programa para adolescente, é pior do que isso. Eu só te pergunto uma coisa. Quando antigamente o pessoal falava assim, meu Deus... Calígula, Nero, aquelas festas, aquelas coisas que aconteciam, se você vê hoje está exatamente igual. Você vai num baile funk, é uma podridão, é um negócio nocivo, lascivo,
Não tem nada que se aproveite daquilo lá, meu Deus do céu. Então você vê que a coisa voltou àquela era dos antigos, que se fala, nossa, que o Calígula, lembra do Calígula? As festas ao Deus Baco. Exatamente igual. Não, ainda estou falando que está pior. Pior ainda. Está pior. Antigamente a coisa era mais light do que hoje. A produção está pedindo ali já um pequeno break. Vocês fiquem aí um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação.
Estamos de volta com o TV Com o Debate, nessa noite de terça-feira, dia 3 de dezembro de 2013, aqui com a presença do Durval Cap Filho e também do José Pacilo. Pacilo, nós recebemos aqui uma ligação, que inclusive eu estou aqui até, não surpreso, mas emocionado também, que é a dona Marley, que é a esposa do médico que foi assassinado, o Marco Antônio, né, aqui que nós estamos comentando, e ela faz alguns questionamentos, parceiro. Eu gostaria de passar então esses primeiros questionamentos a você. Ela fala aqui: o pai do Júlio era o arrimo da família. Quem vai cuidar do meu filho agora? O pai não deixou nada. Quem vai nos sustentar? Esses bandidos vão ganhar cerca de R$980 por estarem presos. Então eu queria saber o que o governo vai fazer por mim, Pacilo. Aí um desabafo da Marley, que realmente é muito complicada a situação no nosso país, né? Marley, é uma situação que a gente dá as condolências, é uma situação, essa ponderabilidade triste, né? Fica um menor também, que perde o exemplo do pai, um exemplo pedagógico, positivo, bonito, de dedicação a uma profissão, num final de semana, abandonando ou deixando a família, dividindo o lazer, né? Porque ele, ao se dirigir ao hospital num sábado para cuidar de uma criança, demonstra assim uma responsabilidade pessoal, um compromisso profissional. E o Estado, ele não tem nenhum tipo de salvaguarda, né, para esta imponderabilidade. E depender, inclusive, aí do setor público, previdenciário e etc., eu acho que você vai ter uma dificuldade. Claro, as contribuições do profissional vão ter uma avaliação de benefício previdenciário, um seguro, que talvez deve ter, normalmente se tem na profissão, mas além disto, eu acho que você vai ter uma dificuldade. Só o fato de você ter essa preocupação serve para que a gente venha discutir, né, em relação a essas condições inusitadas, que eu entendo até que o próprio Estado tem responsabilidade, porque toda a nossa contribuição de impostos, que são os mais altos do mundo, é um direito nosso ter segurança, né? Num bairro de uma certa maneira nobre, um bairro onde tem super hipermercados, onde a rua é asfaltada, onde você tem casas, tem câmeras de segurança, etc. E o Estado está absolutamente ausente, né? Eu acho que, em que pese ser uma dificuldade, até uma tese, poderia tentar responsabilizar o Estado pela falta de segurança. Essa é uma questão. Mas eu tenho visto aí que há uma grande dificuldade de resultados satisfatórios em relação a essas situações que são absolutamente fora do controle, previsíveis, etc. E eu acho que o próprio Estado deveria ter uma situação de como existem fundos, né, para N situações, ou seja, da mesma maneira que o algoz, né, que tirou a vida do seu marido, que vai estar alimentado, que vai receber inclusive do seu bolso, porque você também paga impostos, né? Seu marido pagava impostos. Na contrapartida disso, você não tem nenhum tipo de recurso. E eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto, sim. Nós temos que dar um pouquinho, ou melhor, equilibrar, prestigiar, acolher a vítima e os seus familiares. Porque é muito bonito você falar de direitos humanos, etc. tal, e nesta hora aí você fica preocupado com outras questões. Olha, se é menor, se é maior, etc. tal. E a gente não consegue enxergar, né, que ali tem um potencial mau elemento, independentemente, inclusive, da própria mãe ou família que repudiou essa situação, mas isso não retira a condição de mau elemento, de mau caráter, de uma pessoa que não pode viver em sociedade, tem que viver segredada assim 10, 20, 30, 50 ou passar o resto da vida na cadeia. Porque segundo o que ele mesmo falou, diz que ele tem mais de 15 boletins de ocorrência.
Quer dizer, isto mostra a falta de atuação do Estado, né? E a atuação do Estado, não em razão do conjunto da sociedade, mas dos seus administradores públicos, dos seus legisladores, né? Que não se preocupam com, por exemplo, a iluminação na cidade, com uma melhora da guarda municipal, que ela não seja só patrimonial, né? Que ela possa andar armada e que se tenha elementos que possam atenuar ou prevenir esse tipo de situação. Se o Estado tivesse ali, de alguma maneira, né, se houvesse inclusive uma repressão em relação a esse ilícito, né, séria e forte, não é uma internação de 3 anos numa casa da vida, casa de estar, casa de acolhimento, né, que isso não resolve nada. Resolve sim você ter uma punição e tirar do conjunto da sociedade, do seio da sociedade, esses elementos que são perniciosos. E nós temos que, foi muito bem lembrada a situação, vivida de uma maneira bastante drástica, né? Bom, do dia para a noite você perde o seu esteio, como homem, pessoal, marido, pai, e além disso você fica numa situação econômica delicada. Nós temos que pensar nisso. Porque eu vou te explicar por que dessa iniciativa. A minha cliente, hoje, à tarde, final da tarde, esteve lá, vizinha de porta da Marley, e eu pedi a ela que ela ligasse a esse programa aqui para essa informação. E esta vizinha, que é a minha cliente, disse que ela estava numa situação de apuro, porque o marido ia deixar simplesmente um salário mínimo que ela pagava de INPS. Agora eu lhe pergunto, um salário mínimo, ela vai ficar com um filho de 16 anos. Você sabe muito bem que uma situação como essa, ela que é dona do lar, em que ele servia a ela, correto? E ao filho, teria que ter uma razão de ser diferenciada. Eu creio que para quem dá a um indivíduo desse, que vai lá para uma situação que ele vai ser alimentado e ainda vai ganhar, por que não dar uma condição melhor a esta pessoa que realmente ficou numa situação delicada? Essa é a minha pergunta que eu digo e não me conformo, e com qualquer um de nós pode acontecer de uma hora para outra. Infelizmente foi o que o Pacílio falou, falta o Estado, falta realmente uma intervenção do Estado na questão de segurança. Se fosse até o caso, tudo bem. Você pode até dizer, ele não se preocupou em ter isso ou aquilo outro. Tudo bem, mas cada um vive uma maneira de ser, cada um tem um problema na hora, né? A gente também não pode chegar a dizer, não sei a que ponto, ele como médico também se ganhava o suficiente, inclusive, para isso. É isso que eu ia falar. Sim. Hoje, os médicos, lamentavelmente, se criou uma imagem ruim desses profissionais dedicados, né, e ultimamente, inclusive, extremamente mal falados, porque é um processo político de denegrir a imagem do médico. Os médicos sempre foram bons, sempre trabalharam. O que falta é o governo investir na infraestrutura. Porque o governo que aí está, outros que passaram, mas esse, muito mais propagandeia, a infraestrutura do país está acabada, né? Não se fez lá a transposição de São Francisco e outras obras que só se falam. Está tudo muito caótico, mas a propaganda, ela é de primeira linha. Quer dizer, se falaram muito dos médicos, precisamos importar médicos de fora, o que eu tenho, assim, bastante reserva. Eu acho que isso é muito mais um processo político do que de interesse nacional, de interesse na saúde nacional, porque se quisessem dar condições de trabalho para os médicos, construiriam hospitais, né? Se criariam clínicas, se colocariam equipamentos para os médicos trabalharem, mas não é esta a realidade, e pagariam em dia. Eu sei, porque advogando para o sindicato dos médicos, vejo aí a penúria. O médico tem que ter 2, 3, 4 empregos, porque com um só ele não se sustenta. Salário de 2.000 e poucos reais. Não é que ele não tenha condição e que não deixou. É que ele não teve. Os médicos são mal remunerados. Extremamente mal remunerados.
pela responsabilidade profissional que tem, pelo empenho, dedicação, atualização. É um curso caro, a atualização é cara, né? A dedicação tem um custo muito grande, é uma profissão diferenciada, é sim diferenciada. A saúde tem esta condição e as pessoas que vão para a saúde, eu tenho convicção pessoal, até porque recentemente passei 3 dias na UTI, são pessoas dedicadas. Muito. E eu acho que a grande maioria nem está preocupada com dinheiro. Este é um problema também que atinge a classe médica diante da dedicação que ela tem. E eu não acredito que esses meia dúzia de médicos, 6 mil, 10 mil, etc., vai resolver o problema do Brasil em termos de saúde pública. O que falta é o governo investir, gastar menos em política, gastar menos em propaganda, colocar menos dólares na cueca e outro dinheiro e outros muitos milhões que vão para o ralo. Tem que colocar na cadeia esse pessoal que roubou aí da prefeitura de São Paulo 500 milhões, né? Tinha que ter uma prisão aí perpétua para esse pessoal, servir de exemplo, porque senão todo mundo tira do Estado e é lamentável porque ficam essas brechas aí que a gente não consegue fechar de jeito nenhum. A classe médica sofre muito. A primeira coisa que acontece no hospital que está em dificuldade é deixar de pagar o médico. O médico que é o coração do hospital. Porque sem médico é um hospital que está lá. Bom, hospital dos estivadores. Adianta? Se não tiver médico, não vai funcionar. O município fez um grande investimento, comprou e agora não tem dinheiro, ou talvez esteja colocando dinheiro em outras prioridades que não a saúde, para equipar o hospital dos estivadores e a população poder ser atendida lá. Aliás, era um dos melhores hospitais de Santos. O meu primeiro filho, o Enio, nasceu no Hospital dos Estivadores. Era caro, acho que era um dos primeiros que tinha, inclusive, TV a cores. A arquitetura dele é muito boa. Você muito conhece lá, né, Cátia? Agora, e está aí parado como um elefante branco. Quer dizer, o Estado está absolutamente omisso em relação à questão da saúde, da remuneração da classe médica. E o Filete, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Parabéns a todos pelo programa. Acredito que no Brasil não deveria ter maioridade penal. Deveria ser igual na Espanha e Estados Unidos, onde o jovem passa por uma avaliação psicológica com médicos especializados em jovens, que se sabe o que estão fazendo. Eles respondem igual a um adulto. E ainda o Filete, o sistema carcerário tem que ser modificado, com celas individuais, onde o preso trabalha para pagar o mal que fez à sociedade e até mesmo estudar. Durval Filete, então, falando da questão do estudo, celas individuais e o próprio trabalho, né? Acho válido, perfeito o que o Filete passou, realmente. Eu acho que todo indivíduo como esse menino aí, esse menino deve ser um problema de desequilíbrio emocional total. Agora, eu lhe pergunto, Filete, ele teve essa chance dentro dessa casa onde ele foi colocado? Será que foi orientado realmente? Como é que é esta casa, né? Como é que chama o nome dessa casa aí? Casa de... tem um determinado nome lá. Casa de acolhimento. Acolhimento, entende? Será que ele foi orientado, né? E se foi, como é que ele foi lá, dentro da própria casa, arrumar o colega para ser comparsa de um assalto? Agora, ele pergunta outra coisa, além disso tudo. Eu não me conformo. Onde que essa gente arruma esse armamento? Isso eu não me conformo. Olha, para mim encontrar um armamento, para mim comprar, eu não encontro. Eu não encontro. Mas como é que essa gente encontra? Não, e outra coisa, Durval, teve aquela, desculpa falar dessa forma, tem gente que é super a favor, mas a palhaçada do desarmamento. A pessoa, o cidadão que vai comprar sua arma, no máximo é um 380. O cara tá com uma 9mm. Arma de guerra. Arma de guerra. Então, essa arma não foi furtada da casa daquele que tem um porte de arma que tinha uma arma em casa. O R15, alguém já viu alguém com porte de R15? Não existe. Metralhadora, fuzil. Eu acredito, para o indivíduo estar com uma 9mm, ele obviamente foi dado por um adulto. Sim.
esse adulto entregou o armamento na mão e já colocou na cabeça dele. Olha, você vai lá, faz o negócio que não tem problema. Você sai, parará, parará, parará. Entendeu? Isso foi colocado na cabeça desse indivíduo. Não foi colocado coisas boas, processos bons. É aí que eu te pergunto, tudo bem, Val, você vai fazer um médico, trabalhar um psicólogo em cima dele, mas tem que ser um trabalho muito efetivo e só liberar esse indivíduo quando ele tiver realmente com capacidade, pô, para estar liberado socialmente. Como é que liberaram? Esse menino tinha 15 ocorrências, 15. Se você tem uma, tudo bem, se tem duas, tudo bem, mas 15... Uma brincadeira, pô. E vai ter mais, Quer dizer, 15. Eu te pergunto, Filete, que condições que esse indivíduo vai ser, mesmo aonde ele está? Eu lhe pergunto isso. E a Terezinha do Gonzaga. Terezinha, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Eu concordo com o que o Dr. Pacílio está dizendo. Aproveito para cumprimentar o programa que está cada vez melhor. Terezinha, muito obrigado mesmo e, como eu sempre falo, vocês é que fazem aqui o nosso programa. O Cláudio Diegues da Ponta da Praia. Cláudio, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Com isso, da pessoa que comete o crime ter direito a receber o dinheiro para a sua família. Esse custeio humilhante não deveria ser repassado à família que sofreu? No caso aqui a Marley, Dr. Pacílio, o Cláudio aí falando isso. Eu acho que seria até uma questão de bom senso. E nas sociedades modernas, realmente, o preso devolve, ele tem que retribuir, ele não deve custar para a sociedade. Na China, em outros lugares, há realmente uma punição. E a pessoa tem reserva, tem medo. Aqui o bandido não tem medo. Nós é que temos medo do bandido. O bandido não tem medo de ir para a cadeia, que nem o Cap colocou. Esse garoto passou lá e nós vimos que não existe nenhum tipo de preparo, né, de avaliação ou de recuperação desse menor. Tanto é que ele passou lá, voltou e fez pior ainda, né? Tirou a vida de um médico. Quer dizer, o Estado está absolutamente omisso em relação a isso. Se fazem grandes coisas, grandes questões, querem fazer grandes projetos, trem-bala e etc., mas aquele que é de cuidar da sociedade, de organizar, né, de harmonizar a sociedade, de retirar o conflito da sociedade, isto não está sendo feito. E a Valquíria da Vila Rica. Valquíria, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Parabéns à brilhante bancada, muito inteligente, de alto nível. Obrigado, Valquíria. Faz um comentário aqui. Essa criminalidade, falta muita religiosidade. A sociedade de consumo está sufocando os valores. Tudo está ficando descartável. Olha, a Valquíria aí, Durval, falando que realmente a vida realmente não vale nada. Está hoje é descartável. Parabéns. E a Rosa, Dona Rosa, da Aparecida Dona Rosa, um grande beijo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Como sempre, o Manuel muito bonito, muito simpático, muita gente. Obrigado, Dona Rosa. A senhora também sempre muito simpática. Faz tempo que não nos vemos, Dona Rosa. Precisamos marcar de novo aí de nos encontrarmos. Ele falou que a TV está em segundo lugar, mas eu quero que ela chegue a estar em primeiro, na frente da Globo. Com certeza chegaremos lá, Dona Rosa. Temos que deixar essas emissoras aí que só balela e porcaria, temos que deixar de lado. Esse pessoal que pega para bater em quem rouba, acho que estão certos. E os bandidos não deveriam ser presos e sim colocados em uma fazenda para trabalhar, plantar, cultivar seu próprio sustento. Passou a Dona Rosa aqui falando da questão do trabalho. É isso, nós vamos às colônias penais. Nós não podemos sustentar os algozes, não. Eu acho que é os Estados Unidos que tem muita colônia penal. Então tem que ser assim. Ainda existe a bola seguro na perna, né? A bola na perna, o pessoal fazendo a brita, vai quebrar pedra. Agora, ainda existe o quebrar pedra. Só um detalhe. Houve uma iniciativa do nosso deputado aqui, o nosso ex-prefeito, Beto Mansur, sobre a questão da colocação de uma... Das pulseiras, as tornozeleiras eletrônicas. Isso. Não seria uma situação perfeita para esses casos que nós temos? Eu tenho uma visão que se a pessoa... Não é a tornozeleira que vai deixá-lo fora do surto, que vai mudar o caráter.
eu sou a favor de uma penalização severa mesmo, que tem que ser segregada. Sim. Porque não vai adiantar a tornozeleira. Mas a tornozeleira ele vai se deslocar, ele vai estar próximo da bandidagem. Eu entendo que seja extremamente difícil controlar. Eu acho que é um custo muito grande e é uma possibilidade, por exemplo, a tornozeleira não vai impedi-lo de cometer um ato delituoso, um crime. Sim. Né? E se ele tem essa distorção moral, de caráter, essa índole má, com tornozeleira ele vai praticar. Então tem que estar fora mesmo, não pode estar no conjunto da sociedade. Quem não tem condições de viver harmoniosamente em sociedade tem que estar fora da sociedade. E aí, para fechar o nosso programa, que é a última pergunta do nosso telespectador Paulo Sérgio, também assíduo. Paulo Sérgio, muito obrigado. Paulo Sérgio, que é do Boqueirão, um grande abraço. A direção da CET deveria aumentar o número de ônibus. Número 4. Ou aumentar o número de ônibus da Ponta da Praia para Conselheiro Nébias. Na Conselheiro tem um ponto que está ficando muito cheio e não tem cobertura e nem lugar para sentar, devido à construção do McDonald's. Durval, Paulo Sérgio aí reclamando da questão dos ônibus. Olha, Paulo Sérgio, você tem razão. Eu estive em Cancún agora, maravilha o trabalho que é feito lá. Locomoção é que não falta lá, impressionante. A facilidade com que você tem, o preço que não chega a $1. Veja bem, $1. R$2, R$2,20. Incrível, incrível. Não chega a isso, dá 0,85 pesos. Quer dizer, uma locomoção com televisão, com ar-condicionado e com condições de você sem... E outro detalhe que eu achei importantíssimo, nós comentamos aqui, a verdade é uma só. Toda vez que eu me deparei com um policiamento, todas as vezes eu focalizei um indivíduo com uma metralhadora deste tamanho, você pode ter certeza que aquilo assusta. Ah, não, isso não tem a dúvida, né? Aquilo assusta. Eu acho que o bandido tem que sentir que ele tem muito a perder. Mas eu queria dar um pitaco na questão do trânsito. O trânsito em Santos é tratado com muita incompetência e eu acho que gente despreparada para cuidar dele. Os nossos ônibus são carroças, eu de vez em quando vou andar até a Ponta da Praia, como no japonês, e pego o ônibus. Eu pego o ônibus até para poder falar alguma coisa. Realmente é duro, o banco é duro e o preço é altíssimo, é muito caro. Nós não podemos esquecer essa questão do trânsito. O trânsito deve ser tratado como um direito e não como um produto. E eu acho que o setor público deve assumir, sim, o trânsito e deve transformar este direito, deve materializar este direito. Porque a partir do momento que eu passo um empresário fazer o serviço público, ele está investindo lá e nós vemos um sistema econômico capitalista. Ele não vai pensar em direito, ele vai pensar em produto. O que eu vou ofertar e quanto isto vai me render. Se nós não mudarmos essa concepção, nós vamos ter um problema seríssimo e cada vez mais. Se o ônibus tivesse as condições que nós vemos aí em qualquer país desenvolvido, aqui eu tenho certeza absoluta que de 20% a 30% das pessoas, dos santistas, iam deixar o carro em casa. Se ele tivesse a regularidade do horário, por que ele vai à cidade gastar com estacionamento, se ele tem horário, quem trabalha num banco, numa agência de navegação, numa autarquia pública, numa loja. Quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar, porque essa visão limitada de sinal e de rodízio, etc., isso é limitado, é uma limitação mental, né? Isso é um extremo. Eu acho que o trânsito tem que ser visto, administrado com inteligência. E na cidade de Santos, ele não está sendo feito dessa maneira. E eu tenho certeza que eu não estou falando isso isoladamente. Tenho certeza que todo mundo, quando sai de carro, no dia a dia, percebe isso. Aí, ó, produção, já falei, vamos trazer o Fifi aqui. Eu quero o Fifi aqui para que os telespectadores façam bastante pergunta para ele, como essa do Paulo Sérgio. Durval, infelizmente nosso tempo acabou. Hoje passou extremamente rápido. Eu falo, né? Quando a conversa é boa, pessoas como vocês, o doutor Pacelo, você, realmente o programa flui muito bem. Durval, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite e sempre um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Manuel.
Obrigado também a Pacilo pela sua presença, por aquilo que você nos deixou de legado aqui nesta noite. E a todos vocês, telespectadores, o nosso boa noite, esperando que terça-feira estarei de volta aqui juntamente com o Manuel. Com certeza, estarei aguardando. Estaremos aqui. Muito obrigado, Durval. Pacilo, também muito obrigado pela sua participação, a sua maravilhosa participação. Um grande prazer, espero que você retorne mais vezes aqui. Uma boa noite. Assim que convidado, retornarei, porque eu gosto muito do programa. Eu acho que ele cumpre uma função social extremamente importante, que é trazer assuntos desses assim importantes para serem discutidos na sociedade. Fico contente de ver assim, essa interação, né, das pessoas ligando, inclusive as que estiveram diretamente envolvidas lá com um momento muito triste. Eu quero te parabenizar pela condução, pelos temas, essa convocação que você fez aí para o administrador do trânsito. E isto é importante. Isto é uma televisão efetiva e comunitária. E eu me sinto honrado de ter participado deste programa e assim, convidado novamente, virei sim, com toda satisfação. Muito obrigado, Pacilo. E antes de finalizar, depois o Durval vai ficar bravo comigo, mas tem aqui a coluna dele, Alto Astral, sempre no jornal Costa Norte, está aqui, ó, muito bonita, com bastante foto, e também aqui na revista Beach & Co. Tá aqui, ó, o Durval aí, perfeito sempre aí nas suas colunas. E Marley, em nome da TV Com, nós deixamos aqui os nossos sentimentos, nossas condolências, e você sabe, se depender de nós, nós falaremos sempre desse assunto e você pode estar aqui participando sempre conosco. Não vamos deixar esquecer, apagar mais um caso como esse. E a vocês, telespectadores, agradeço sempre muito a sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.